Jornal News FM. Estamos hoje aqui, dia 16 de maio, né, recebendo 2 vereadores. No primeiro bloco vai ser o PEG, no segundo bloco vai ser o Babá. O PEG é o vereador, é o Paulo Eduardo Gomes, né? A gente costuma só chamá-lo de PEG. Você pegue ou pega para capar? Eu pego lá. Enfim, dá margem a muita brincadeira, não é, PEG? É. Mas ele é um vereador por Niterói, então nós vamos começar conversando com o PEG e depois na segunda parte do programa é que vem o Babá e nós vamos falar então sobre a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, vamos começar pelo PEG, ele mesmo vai se apresentar, daqui à minha esquerda, ele escolheu o lugar, preferiu sentar ali, não é, PEG? Então, uma boa tarde. A Marielle já sentou aqui do lado. Isso. Estou pegando os fluidos e o exemplo de luta dela para continuar lutando. Isso aí. Pode se apresentar, PEG. O que você quer que eu fale? Eu não gosto de falar. Ah, você não pode se apresentar? Então eu vou te apresentar. Então, você é Eduardo Gomes, né? Você é parente daquele Eduardo Não, Gomes? não tem nada a ver. Essa família era Gomes, minha mãe gostava de um tio muito querido nosso, Paulo, que já faleceu há muitos anos, e o Eduardo. Então, uma combinação Paulo-Eduardo Gomes. Eu me lembro que, inclusive, com 14, 15 anos de idade, quando eu fiz exame para a Marinha e para a Aeronáutica, quando eu cheguei no Maracanã para me apresentar e olhar o Paulo Eduardo Gomes, apareceu um monte de soldado para me levar para um lugar super privilegiado para fazer. Mas não tem nada a ver. Eu fiquei quieto, não sabia o que eu estava fazendo naquele tempo. Eu não imaginava, era o início do golpe militar, que eles pudessem eventualmente estar me levando para me botar em cana. Não foi não, eles apenas pensaram que eu era parente e me levaram para um lugar especial, uma deferência muito especial. É uma história interessante. Mas eu estava esperando que você fosse meu parente ainda aqui longe, porque meu avô era primo desse Eduardo Gomes. Entendeu? Não tem nem o sobrenome dele, mas enfim. Vamos entrar no que interessa, né? Então, você também, como Babá, é engenheiro. Você fez UF, né? Nós somos engenheiros por formação, Babá, engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Pará, e eu, engenheiro elétrico, especialidade em telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, formado em 73. Significa que em julho desse ano eu estou completando 45 anos de formado. Não espalha muito não, senão o pessoal vai fazer a conta e vai descobrir que eu tenho 67 anos. Mas ainda está muito novo, né? Mas olha só, e até por isso que eu gostaria de fazer, antes de entrar na política, eu gostaria de falar, de que você nos dissesse, aliás, dessa tua experiência, que foram de quase 26 anos, na Embratel, né? Você trabalhou na Embratel esse período todo de 26 anos. E o que você pode, porque é muito difícil encontrar alguém, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na Embratel. Eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que é um tema também que daria até um programa, né? Com certeza, até pelo significado que a Embratel teve. Foi uma empresa idealizada no governo democrático João Goulart, quando a aprovação do Código Nacional de Telecomunicações em 62, mas na prática foi implantada em 1965, em setembro de 65, pouco mais de um ano do golpe militar de 64, que tinha como pressuposto pegar como argumento para a sua criação os pressupostos de 62, mas na prática, a partir do acordo Globo Time Life, implantar uma infraestrutura de telecomunicações que a partir do Jardim Botânico pudesse encaminhar para todas as casas de todos os brasileiros, através da infraestrutura de telecomunicações montada, a voz do governante de plantão, a voz do regime militar, que precisava não só esconder o que acontecia nos porões da ditadura e, ao mesmo tempo, pela via do entretenimento, encantar as pessoas com programas de televisão que a partir do Jardim Botânico pudesse atingir todo mundo. Então o papel da Embratel, para além de possibilitar a conversa da vovó no norte com o netinho no sul, o titio do leste com o sobrinho do oeste, além disso, tinha como base a vontade de montar uma infraestrutura de comunicação social para
que todos os brasileiros pudessem, na linguagem da Globo, democraticamente ouvir o que ela tinha a dizer. É evidente que isso daria um programa inteiro, mas eu prefiro mais falar da minha experiência, que tem lados positivos e tem lados negativos. O lado negativo é que uma estrutura basicamente dirigida por militares, é evidente que militares da arma de engenharia do Exército, generais e a maioria coronéis, e que, não raro, tinha uma relação com os civis, que era a esmagadora maioria, uma relação meio que transportando para dentro do ambiente empresarial uma conduta militar, de obediência devida, etc. Por outro lado, entretanto, essa experiência era combinada com um alto sentido de responsabilidade, com o ambicionado projeto que a Embratel tinha de eliminar a mudez e a surdez desse país continental que era o Brasil. Nós somos, Helena, de uma geração, eu, por exemplo, que estou com 67, eu me lembro que, para falar de Niterói, onde eu morava, com duas tias, uma morava em Copacabana e o outro morava na Tijuca, ele também, que está aqui nos ajudando a levar ao ar esse programa, nós levávamos 8, 9 horas esperando a telefonista completar uma ligação Rio-Niterói. Esse era o retrato do país daquela época. Implantada a Embratel, em poucos anos, nós já estávamos falando com DDD e DDI, uma boa parte do Brasil e do mundo, e em 1970 teve a primeira transmissão de algo que é um esporte e faz parte da cultura popular, que é a Copa do Mundo do México, que se viu inclusive de propaganda para a própria ditadura militar, com tudo que ela usava naquela época em relação ao futebol enquanto paixão popular. Essa empresa responsável pela eliminação do estado de mudez e de surdez de todo um país, ela, entretanto, sofreu ao longo do tempo um conjunto de interesses que foi despertando. Você vai perceber, conversando com o Babá, que você já conhece assim como você me conhece, quem tem formação em ciências exatas, infelizmente, não tem na sua grade curricular elementos que possibilitem você ter uma visão de mundo ao longo da sua formação. É diferente de um companheiro que fez sociologia, é diferente de um companheiro que fez história, um companheiro que fez antropologia, que fez ciências humanas, que se vê obrigado ao longo da sua formação a olhar o mundo tal qual ele foi, analisar o presente e projetar o futuro. Os engenheiros, de um modo geral, são feitos para construir. E não raro você encontra engenheiros que não se importam de estar construindo uma ponte que vai de lugar nenhum a nada, mas desde que ela não caia, ele se dá por satisfeito. Não é esse bem o papel da engenharia. E nós, na Embratel, e o sistema que veio depois da Embratel, a Embratel foi criada em 16 de setembro de 1965, alguns anos depois foi criada a Telebrás como holding do sistema, que organizou uma empresa por cada um dos estados do Brasil. Aqui no Rio era antigamente CTB, Companhia Telefônica Brasileira, encampada pelo estado virou Telesp. Telesp em São Paulo e por aí vai. Estas empresas se montaram com base num tripé que era semelhante ao tripé organizado nos Estados Unidos para as telecomunicações e a comunicação nos Estados Unidos, e equivalente ao que posteriormente foi seguido na Europa. Que modelo é esse? O setor precisava se estruturar com base num tripé: pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, operadoras do serviço e indústria para fabricar os equipamentos. O detentor da patente do telefone foi o Grandel. Grandel patenteou o telefone e, a partir da patente do telefone, ele desenvolveu um laboratório, Laboratórios Bell, até recentemente maior concentração de PhDs por metro quadrado do mundo, não tanto hoje em relação à Coreia, Japão, Alemanha, mas na época era a maior concentração de PhDs da história, estava no Laboratório Bell, que fabricava os equipamentos através da Western Electric, que era o braço industrial, e tinha a ATT, American Telegraph and Telephone Company, que explorava os serviços. A diferença é que nos Estados Unidos esse modelo todo era privado.
O laboratório Bell pertencia ao conglomerado do Bell, o inventor do telefone, ao Western Electric também, e a operadora também, tudo privado. A Europa seguiu rigorosamente esse modelo. O modelo de pesquisa pura e também aplicada, em especial, para servir e atender às necessidades de telecomunicações. Uma empresa de operação, na Alemanha, por exemplo, e uma indústria. O Deutsche Bundespost, equivalente à Embratel, a Embratel alemã, a Siemens alemã, enquanto braço principal estatal de fabricação de equipamento, e a pesquisa e tecnologia desenvolvida pelos laboratórios do Deutsche Bundespost. Esse modelo foi seguido no Brasil, rigorosamente igual. E para a gente acelerar nessa conversa, Telebrás, enquanto holding de um sistema que tinha Embratel como operadora de tráfego interurbano nacional e internacional, posteriormente comunicação via satélite para rádio, televisão e etc. As empresas operadoras locais de telefonia, Telesp, cada uma delas um estado da federação, e a Telebrás criou um centro de pesquisas e desenvolvimento em Campinas, que era o centro que desenvolvia as tecnologias nacionais. Importante dizer isso, importante dizer, porque quando nós importávamos linhas telefônicas, estou falando de telefonia fixa, não estou falando de telefonia móvel, que é uma outra tecnologia. Quando nós importávamos linhas telefônicas, centrais telefônicas, da NEC japonesa, da Siemens alemã, da Ericsson sueca, da Olivetti italiana e tantas outras, nós pagávamos por linha telefônica importada e instalada no Brasil cerca de $1.200. Caríssimo. Caríssimo. A partir do E ela desenvolvimento... tem tecnologia, né? Exatamente. A partir do desenvolvimento do CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, situado em Campinas, tão logo nós entregamos os primeiros protótipos para a indústria nacional, de $1.200, nós caímos para $100. Significa, para um plano de expansão na época de 1 milhão de novos telefones fixos por ano, eu estaria economizando mais de $1 bilhão para a engenharia nacional, para a indústria nacional e para o trabalho dos engenheiros e técnicos nacionais. O que acontece ao longo do tempo? O mercado brasileiro é um mercado muito importante para essas empresas. Para você ter uma ideia, quando em 1998 Fernando Henrique Cardoso resolve aprovar a Lei Geral de Telecomunicações, acabando com o modelo estatal de operação do serviço de telecomunicações, nós fabricávamos em algumas áreas, rádio, micro-onda, comutação, nós fabricávamos praticamente, dependendo da área, entre 80% e 95% das necessidades brasileiras para a prestação de serviço. Hoje, com a privatização realizada em 1998 por Fernando Henrique Cardoso, 13 de julho de 1998, antes de nós completar... Marcou a data, hein? Claro. 13 de julho de 98. Perto do 14 de EC fora. Exatamente. Não é interessante. Sem 14 completar, de julho. Sem completar os 20 anos, que vai completar em 14 de julho da aprovação da LGT, nós não fabricamos nem 10% da nossa necessidade. Isto é, empregos para técnicos brasileiros, engenheiros brasileiros, indústria brasileira, foram todos de novo para o exterior, através das plantas e plataformas desenvolvidas pelos fabricantes europeus, asiáticos e até americanos. Então, esse é o primeiro aspecto. Quando este movimento começou a acontecer, aquele que sonhava em ser apenas um engenheiro, talvez Babá repita essa mesma história, nós começamos a ver que existia um complô e uma articulação internacional para que o CPQD descontinuasse a sua pesquisa e o seu desenvolvimento, que aquilo estava sendo gradativamente uma diminuição das encomendas dos países centrais, Alemanha, Itália, Suécia, etc. E aí, o Sindicato dos Engenheiros, nós estamos vivendo um momento de redemocratização do país.
no final da década de 70, o movimento sindical se organizando em um movimento pró-criação da Central Única dos Trabalhadores, que acabou sendo criada em 79. O Sindicato dos Engenheiros, percebendo essa mudança no oxigênio que começava a ser maior, os ventos da democratização e da luta pela democratização aparecendo e em abundância se desdobrando em todos os lugares do país, nós começamos, a partir do Sindicato dos Engenheiros, a organizar associações de moradores, não só para defender o papel das estatais para o pleno desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade brasileira e dos serviços prestados por brasileiras e empresas brasileiras, como também o próprio desenvolvimento científico e tecnológico na pesquisa pura e na pesquisa aplicada. Começamos a perceber o boicote. E o que aconteceu a partir do boicote? Nós começamos a organizar associações de empregados, que foi o caso da Associação dos Empregados da Embratel. Eu entrei como diretor provisório. A primeira ameaça que a diretoria basicamente militar da Embratel fez a um engenheiro companheiro nosso, não vou dizer o nome dele, até porque você conhece ele da nossa terra. A primeira ameaça, eu peguei um cargo no sol do sindicato e ameacei a diretoria inteira. A partir daquele instante, algum tempo depois, eu era presidente da Associação dos Empregados da Embratel. Entendi. Olha, eu ia fazer uma pergunta, essa história, que é como é que você passa desse trabalho que era técnico, exatamente, e que aí vai para a política. Mas você já explicou, já deu para entender porque... Mas o da política é rapidamente. Rapidamente você teve que migrar para a política para defender direitos. As mesmas coisas, além dos direitos dos trabalhadores, o direito da ciência e tecnologia nacional. O que aconteceu? Eu já era militante do PT, entrei para o PT logo no início da fundação do PT, e nós tínhamos um núcleo de telecomunicações no Rio de Janeiro que congregava trabalhadores da Telésio, do estado inteiro, trabalhadores da Embratel e trabalhadores da CETEL, que o Carlos Lacerda criou lá atrás para atender a Zona Oeste, quando a CTB, controlada por estrangeiros, não queria atender a Zona Oeste. Foi Carlos Lacerda que criou a Companhia Estadual de Telefonia CETEL, na Zona Oeste da cidade. Então nós tínhamos um núcleo, e esse núcleo foi responsável, entre outras coisas, pelo estabelecimento de um conjunto de defesas de políticas públicas, não só para a democratização da comunicação social, como também para a tecnologia nacional e democratização do próprio Estado brasileiro. O que aconteceu? Lula foi candidato à presidência da República pela primeira vez em 89. Foi para o segundo turno com o Collor. No segundo turno com o Collor, ele prometeu ao Brizola, que o apoiou no segundo turno, mesmo com aquela frase, temos que engolir um sapo barbudo. O Brizola apoiou o Lula no segundo turno e o Lula, sem combinar conosco, prometeu a Brizola que em 90, quando o Brizola concorreria a uma nova eleição, um novo mandato, já que Brizola governou 83, 4, 5 e 6, não tinha reeleição naquela época, ele ficou 4 anos fora e concorreria de novo em 90. Lula prometeu, ele não combinou com a gente. Lula prometeu que apoiaria a Brizola para o governo do Estado. A boca é pequena, né? Em 1990. Quando chegou na hora da eleição de 1990, ele chama o Bittar, na época sindicalista da engenharia, chama o Bittar e diz: você vai ser candidato a governador pelo PT. Tomamos um susto e o núcleo de telecomunicações virou para mim: você vai ser candidato a deputado federal pelo PT, porque Bittar vai ser candidato a governador. Eu, militante, sindicalista, não podia negar uma tarefa que me foi dada pelo núcleo de telecomunicações do PT em 1990, concorri pela primeira vez a deputado federal. E a partir daí, tanto a militância sindical, que começou a diminuir de intensidade, mas a militância partidária e nos movimentos sociais que vão além das telecomunicações e da comunicação de massa, tivemos papel importantíssimo na defesa, durante a Constituinte, em 1986, e foi promulgado em 88, papel preponderante com a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas,
com a FITERT, Federação Interestadual dos Radialistas, tive um papel importante, não só no capítulo que mantinha como estatal as telecomunicações nacionais, como responsabilidade do Estado, para garantir que o lucro da Avenida Paulista, o lucro da Rio Branco, pudesse cobrir os prejuízos que é prestar esse serviço no meio da selva, no meio do cerrado. Nem todo lugar é barato você prestar telecomunicações. Na Avenida Paulista, onde você tem uma grande concentração, na Rio Branco, na Presidente Vargas, onde tem densidade populacional muito grande, é muito mais fácil você atender muita gente. Quando você tem alguém morando aqui na próxima casa a 10 quilômetros, etc. Então, o papel do sistema Telebrás era rigorosamente esse. Através de vasos comunicantes de natureza econômico-financeira, você garantia que o superávit, advindo de operações nas escalas mais rentáveis, isso se transformava em suporte à prestação do mesmo tipo de serviço, com a mesma qualidade, em todos os rincões do país. Rio São Paulo falou da DDD, pouco tempo depois, Manaus estava falando com o Rio via DDD, Manaus estava falando do exterior. A organização foi feita para prover democraticamente o acesso a todos. É evidente que o empoderamento das telecomunicações como alavanca de desenvolvimento econômico, sem dúvida. Imagina hoje sem comunicação. Impossível. A gente consegue se imaginar sem celular, sem WhatsApp, não se imagina. etc. Independente dos problemas que essa tecnologia pode ver, isso alterou completamente o padrão de comportamento das pessoas como decorrência da tecnologia. Esse padrão, na verdade, que serviu para isso, serviu também para a concentração de propriedade, em especial nos meios de comunicação, através da sucessiva indicação de ministros da confiança de Roberto Marinho, do Sistema Globo e da Rede Globo de televisão, que indicavam os sucessivos ministros das comunicações para que, com que objetivo? Com o objetivo de que as tecnologias disponíveis para a comunicação fossem concentradoras de propriedade dos meios. Você rapidinho, peraí, deixa eu te interromper um minuto. Ele rapidamente, ele já começa a entrar nessa questão que acho fundamental, que é dessa mídia, né? A mídia independente e tal. Ou seja, o PEG é uma enciclopédia, né? E conversar com ele fica até difícil de interromper, né, Paulo? Fica difícil. Mas nós vamos ter daqui a pouquinho comerciais. E eu também quero, porque você disse que só poderia ficar no programa até as 3. Posso ficar a hora que você quiser. Ah, tudo bem. Eu pensei que você... Às 5 horas tem sessão na Câmara, e o vereador não pode faltar. Chega lá atrasado, eles gostam tanto de ser vereadores, eles lutam muito para ser vereadores. Então, eu tenho que te dizer o seguinte, porque nós temos que falar de Niterói, né? Eu estou aqui, eu fui provocar a onça com vara curta, agora eu não posso fazer nada, né? Tem que aguentar, porque realmente é uma história muito importante. Mas a senhora já está ali também. Sabe que eu tenho que marcar em cima. Eu sei. Pega uma vontade. Marca em cima. Muito obrigado pela sua presença, Grupo Mundial News de Comunicação, especialmente a Rádio Mundial News aqui no Rio de Janeiro. A gente foi muito honrado com a presença de vocês aqui. E tem algumas mensagens aqui, tem o Felipe Ferreira Pinheiro, Paulo Eduardo sempre do lado mais fraco, poucos como esse, e tem aqui o Roberto Mancini, de Luz aqui, né? Camarada Paulo Eduardo Monte, vereador combativo do PSOL, histórico, lutador e mandatário, classista, serviço de defesa do direito da classe trabalhadora. Orgulho dessa sua trajetória. Então tem algumas manifestações aqui, depois a sua assessoria pode pegar isso, fica lá no Facebook, vocês podem pegar isso e responder tudo. Obrigado pelo carinho de quem está ouvindo. Infelizmente a gente não tem como, senão tem que ter uma pergunta para o programa. Né? Mas a gente vai fazer uma paradinha, rapidamente, a Rádio Mundial News FM aqui do Rio de Janeiro, a Universitária Rio, a Mundial News TV, alternadamente, e a Capital Rio, que compõe o grupo aqui no Rio de Janeiro, mais as 21 emissoras espalhadas aí por todo o país aí que
que nos retransmite aqui. Nós estamos no Rio de Janeiro, são 14 horas e 26 minutos, hoje é dia 16 de 5 de 2018, eu estou um pouco rouco, porque ontem eu falei para a Tetel no Imprensa Livre, o PEC podia estar no Imprensa Livre ontem, né? E ia ser excelente aqui. A gente vai dar uma paradinha e a gente volta já já. Grupo Mundial de Comunicação. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo de verdade, com liberdade, sem responsabilidades. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. 24 horas no ar. Infogênese, tudo para informática. Trabalhamos com câmeras semiprofissionais, acessórios para telefones e todas as marcas de baterias, cabos e carregadores. Temos carregadores portáteis para celulares, fones e HDs interno e externo. Aproveitem nossas ofertas. Avenida Rio Branco 156, loja 223, Estande 1, edifício Avenida Central. Telefone 21 3172 2055. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Auditoria Cidadã. Helena Reis. Vamos apresentar. Auditoria Cidadã. Um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Comunicando. Helena Reis. Voltando, estamos aqui com o PEG, ou Paulo Eduardo Gomes, e ele, quando pega a palavra, não deixa para ninguém, porque realmente ele tem uma vivência impressionante, e uma vivência do Brasil, de uma construção de uma brasilidade também. Eu acho que isso é muito importante, e nós perseguimos isso, esse ponto, sabe, nós perseguimos bastante aqui no programa, porque eu acho que esse sentido de um Brasil-nação, eu acho que a gente não pode perder de vista. Mas, evidentemente, que o PEG, ele também representa hoje a cidade de Niterói como vereador, e um dos vereadores mais votados no segundo período, não é que você está? O rigor, esse é um quarto, né? Teve uma breve interrupção por conta de concorrer à prefeitura. Ah, tá, entendi. E então, eu também, como moro até em Niterói, né? Então eu fico tentada a querer puxar a brasa da minha sardinha e ouvir várias coisas. Mas eu vou te interromper aquela hora, depois você pode retomar, entendeu? Não tem problema. Nós vamos falar de circulação porque isso é importante. Exatamente. Até porque os meios de comunicação privados, comerciais, não falam nem discutem esse tema. Mas eu já não vou entrar já no tema, vou esperar o babá chegar. Porque, olha só, realmente é muito assunto, né? Sim, a gente tem vários temas. E eu em Niterói, é uma curiosidade minha, porque eu também não acompanho tão de perto a questão das políticas públicas de Niterói e tal, apesar de morar lá, né? A gente quer saber mais do que acontece no Brasil, no estado, do que até no município que a gente mora, né? Até no bairro que a gente mora. Mas então eu quero chegar até meu bairro também. Mas o que eu vou até começar por ele, né? Porque eu moro na região oceânica, e a região oceânica tem aquelas obras, né, que estão se prolongando há muitos anos. Primeiro foi o túnel, abriram o túnel e fizeram uma confusão, mexeram no trânsito, enfim, não é mais, a região oceânica não é mais como era. Então é o caminho que a gente poderia chamar o caminho do progresso, né? Muito bem, as pessoas têm que aplaudir, elas ficam encantadas, né? Mas eu sou meio reticente e sou pé atrás. Por quê? Porque eu acho que junto com o progresso, você começa a ver grande descalabro
de várias formas, em várias questões, né? E eu não entendo muito do trânsito da região, do custo do preço de passagem, nem local, nem preço de um catamarã, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que poucas pessoas podem pegar esse catamarã. Eu posso ter uma carteirinha especial. Tenho essa prerrogativa. Lógico, né? Pois é, mas pouca gente pode, né? Você tem que estar azeitada ali para poder, quem trabalha no Rio, ir voltar de catamarã. É rápido, mas é caro. Não. Agora, por outro lado, eu sei que Niterói tem o tal do Poço do Lula, né? Do pré-sal, e que em função dos royalties do petróleo, que fica na bacia dos Santos, né? Esse pré-sal do campo de Lula, então está rendendo muito dinheiro para Niterói e Maricá, né? Na ordem Maricá e Niterói. Maricá e São Niterói, os dois que recebem exatamente. royalties no Brasil. Eu até estava olhando o mapa para entender por que pela proximidade do poço, né? Naquela bacia de... Tem dados que a Agência Nacional de Petróleo mapeia e projeta a partir do litoral, projeta perpendicularmente, vamos dizer assim, ao litoral, ao desenho do litoral, e a extensão da bacia de Santos pega de cara Maricá, em primeiro lugar, porque nós recebemos royalties decorrentes de outras explorações. Também, mas no pré-sal em particular, a bacia do pré-sal, ela está direto na cara de Maricá e de Niterói. Então, privilégio. Mas, por outro lado, eu te pergunto, aquelas obras todas que foram feitas lá na região cerâmica, elas estão com base para os gastos e tal. Os royalties, ou o município pegou empréstimo, o Banco Mundial, sei lá com quem, e agora está também endividado. Né? Essa primeira questão que eu queria esclarecer para mim até e para todos os moradores da região oceânica e de Niterói. Por favor. Bom, vamos tentar por parte, porque são vários assuntos que estão interligados, mas eles precisam, não sei se eu vou ter a felicidade de didaticamente colocá-los. Em primeiro lugar, queria fechar o bloco anterior dizendo o seguinte: é importante, muito importante para a cidadania e para a democracia, a existência de programas como esse, que são veiculados a partir de organizações sociais diretamente relacionadas com a sociedade civil. Porque uma das grandes lutas no nosso país, a partir da qual todas as outras podem ter uma dimensão muito maior, é a luta pela democratização dos meios de comunicação. Eu me lembro que eu participei da elaboração do programa do PT de 89 e 94, e lá nós dedicávamos uma atenção toda especial à democratização dos meios de comunicação para inverter uma lógica da ditadura militar, que era concentrar, escolher tecnologias de tal modo que fossem concentradoras da propriedade dos meios na mão daqueles que comungavam e apoiavam, mesmo que silenciosamente, a ditadura. Então, por exemplo, poderia ter sido escolhido para a propagação da televisão no Brasil o HF, que é uma modalidade de televisão Ultra High Frequency. Se escolheu o VHF, Very High Frequency. Qual é a diferença? Não importa o nome técnico. É que enquanto o HF possibilitaria você ter, nas tecnologias da época, até 80 canais de televisão, e com extensão territorial menor, menos abrangente, VHF possibilitava uma concentração em até 7 canais e com um alcance muito maior. Então, se você tem um regime ditatorial e você quer concentrar na mão de poucos, especialmente aqueles as 7 irmãs, ocupando cada uma delas uma frequência, e não 8 pequenas irmãs ou comunidades com rede de rádio e televisão comunitária. Então, programas como esse são importantes, e essa luta é uma luta importante, até para que a discussão de temas como esse possam ser feitos. Primeira coisa, não é claro e transparente, especialmente quando os governantes
consegue. Vide a relação promíscua entre a LERJ, comandada por Pisciani, e o governo da quadrilha do PMDB, que você acha que basta ver essa relação promíscua para você ver que você tem quem executa e você tem um poder que deveria fiscalizar e não fiscaliza. Você tem um Tribunal de Contas do Estado que deveria fiscalizar, estão todos presos. E você tem um Ministério Público que agora começa a desconfiar que o Cabral roubou. E Cabral teve 2 governos e teve continuidade, etc., com o governo do Pezão. A mesma coisa acontece nos municípios. A relação subalterna das câmaras municipais, que além de legislar, tem, na minha opinião, a principal tarefa, a fiscalização de como os governantes gastam os recursos dos tributos pagos pela população, é uma tarefa do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado, porque só o município do Rio tem um tribunal próprio. O tribunal que deveria fiscalizar as contas de Niterói é o Tribunal de Contas do Estado, cujos conselheiros todos foram presos. Muito bem. O que então se faz com royalties do petróleo? Niterói deve faturar este ano, abaixo de Maricá, eu não tenho com precisão na cabeça, 600 milhões só de royalties de petróleo. Isso mesmo. Mais do que o equivalente ao que nós ganhamos com cobrança de IPTU. De IPTU. E muito maior do que nós recebemos, a uma cidade de serviço, Niterói, todos nós sabemos disso, que nós recebemos com ISS, por exemplo, que são os 2 principais impostos que o município tem a partir da Constituição de 88. Porque antes nem isso tinha. A Constituição de 88 que estabeleceu em boa parte, graças a um prefeito de Niterói, Dr. Valdemir de Bragança, que não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada, mas levou os melhores tributaristas que tinha na província, na antiga província de Niterói, na cidade de Niterói, para a Constituinte de Brasília. Ele desenhou com esses tributaristas uma reforma tributária que democratizou o acesso dos municípios aos recursos tributários que ficavam todos concentrados na União. Pois bem, esses recursos não são transparentemente mostrados para a população. Então, nós não temos noção da aplicação de maneira detalhada e clara, apesar de toda a lei de acesso à informação, nós não temos clareza sobre isso. Mas sobre o empréstimo, e aí não tem royalty de petróleo para a construção do túnel e da chamada transoceânica. O prefeito diz, é evidente que uma obra não se faz omelete sem quebrar ovo. Então eu, que sou engenheiro, não posso te dizer que poderia ser feita aquela obra sem que ninguém, de dia, de tarde e de noite, percebesse que a obra estava sendo feita. Claro que tem transtorno. A diferença que existe, entretanto, quando você é engenheiro e você tem respeito pela população, é você fazer o planejamento de uma obra de tal modo que ela leve a quase zero ou a redução máxima dos transtornos ocorridos. Não foi o que aconteceu com os moradores, não foi o que aconteceu com os comerciantes, não teve planejamento prévio e democratização das informações antes do início da obra, de tal modo que comerciantes ao longo da transoceânica, que tinham um faturamento, digamos, de R$2.000, estou falando comerciante, porque os moradores reclamam de outra maneira, comerciante não, ele está reclamando do bolso. Comerciantes que tinham faturamento de R$2.000, R$3.000, porque é uma região que está crescendo e as pessoas não estão mais vindo ao centro, a outros bairros para fazer compra de supermercado e de serviço, as pessoas estavam perdendo e algumas delas chegaram a ter o seu faturamento diário de R$3.000 para R$100, R$200. Imagina, chegam e ninguém sabe. Com precisão não. Isso, mas é um absurdo. Você É um está falando. absurdo, mas isso é no país inteiro. Meu Deus do céu, Tem muito mais absurdo. é mesmo? Vai morar em Maricá para você ver o que Coabá está fazendo com o dinheiro de lá. É mesmo, eu é inacreditável. Mas você falou não do tem endividamento. como falar, não tem como fazer nada. Claro que A tem. população não tem como exigir essa A transparência. população tem que escolher melhor Meu os Deus. vereadores e o prefeito. Mas agora está lá o prefeito. Mas, então, nesse momento, o dinheiro está lá, o prefeito está Denunciar, lá. entrar no Ministério Público, fazer todas as denúncias. Ministério Público é o caminho. Eu quero saber o caminho das É um pernas. aliado. O Ministério Público é um aliado se ele tem capacidade operacional e logística de enfrentar todas as demandas que nós queiramos que ele enfrente, é uma outra discussão. Defensoria Pública no que diz respeito aos direitos sociais de acesso à saúde e educação, Conselho Tutelar,
Ministério Público Federal, quando estão envolvidos recursos federais para concretização de determinadas obras, como, por exemplo, a Transoceânica, que contou com o empréstimo da Caixa Econômica Federal, além do TCE não corrupto que está na prisão. Esses são os jogos que a gente conta. Isso significa que a resposta imediata não é obrigatoriamente imediata. Então vamos voltar para o Mas peraí, mas as escolas que estão fechando em Niterói... Ele responde, ele não toda participa. Hora tem... Ele não participa de debate e ele continua dizendo que ele foi o prefeito que mais construiu história na escola e na história de Niterói. Porque quando você gasta 15 milhões por ano com propaganda, autopromoção e propaganda oficial, tudo acontece. Mas deixa eu voltar para a Transoceânica. Uma obra desejada durante muito tempo e prevista nas leis municipais, plano diretor e plano urbanístico da região oceânica, plano urbanístico dos bairros da Orla da Bahia, era o túnel, não era a Transoceânica. O túnel fazia parte de um imaginário. Não tem, e o Babá, nosso querido companheiro botafoguense, querido amigo de longa data, está chegando aqui para continuar conversando. Tudo bem, Babá, senta aí. Ele saiu do Pará, onde era professor na escola de engenharia, para se dedicar ao urbanismo na nossa querida cidade, além de você mais perto do Botafogo. Ele estava louco que você chegasse, porque ele não para de falar em você. Babá. Mas o urbanismo e o Babá pode aprofundar isso. O plano urbanístico da região oceânica e o plano urbanístico do bairro da Orla da Bahia, até entendendo, Charitas de um lado e Cafubá do outro, já previam o túnel Charitas-Cafubá. Túnel esse que, pelos padrões da engenharia moderna, túneis são construídos no mundo inteiro e no Brasil. Então a engenharia brasileira sabe exatamente quais são os custos de 1 quilômetro furado na rocha para um túnel. Então o túnel Charitas-Cafubá, ele custaria, dependendo da qualidade de rocha, que o levantamento não determinou com tanta precisão, foi bastante previsão, ele sabia que custaria entre 80 e 100 milhões. Rodrigo contraiu com a Caixa Econômica Federal um empréstimo de 292 milhões de reais, uma carência de 4 anos. 3 vezes mais? Para fazer o túnel e o corredor. Mas no corredor você podia roubar. As obras públicas são assim. No túnel, a engenharia diria quanto custa um túnel de 1,3 quilômetros. Ele não teria como. Se você sabe a área do corte do túnel, se você sabe a extensão, a engenharia nacional sabe quanto custou qualquer túnel de igual dimensão. O Carlos Lacerda, desde a época que furou as montanhas do Rio para fazer túnel no Rio de Janeiro, ele sabe quanto custa o metro. Nós sabemos quanto custa um túnel subterrâneo na Baía de Guanabara, desde que Fernando Henrique Cardoso queria fazer a Olimpíada no Rio, lembra? Rio 2004. O sonho do Fernando Henrique Cardoso era ter Rio 2004, Olimpíada no Rio. As Olimpíadas vieram para o Rio em 2016. Desde aquela época já se sabia, pelos levantamentos feitos pelo Comitê Pró-Olímpico, quanto custaria um túnel submarino saindo do Largo da Carioca e indo até a Praça da Araribóia, em Niterói. $1 bilhão. Muito menos do que várias obras feitas para perfurar um túnel de 4 e poucos quilômetros, debaixo da terra ou da Tuzão. Então a engenharia nacional sabe, só que isso não daria para roubar. Então ele fez 292 milhões de empréstimos para o túnel Charitas-Cafubá e o corredor transoceânico, que saía de Cafubá e ia até o Corpo de Bombeiro, na frente da entrada que nos leva a Engenho do Mato, o Corpo de Bombeiros da região oceânica. E ele disse que esse corredor contaria com pistas segregadas para ônibus e pistas para automóvel, com 12 estações, 12, 11, 13 estações, primeira delas no Engenho do Mato, na frente dos bombeiros, e a última na frente da estação Catamarã, as duas inauguradas antes da eleição. Prometeu que a obra estaria pronta em dezembro de 2016, nós estamos em maio de 2018. Já gastou mais de 400 milhões, não tem as estações, já levou o endividamento da cidade para quase R$1 bilhão para os próximos prefeitos pagarem, porque um dos últimos empréstimos contraídos de $100 milhões tem como carência 60 meses. Significa que começa a ser pago
o juro, tem lá uma taxa de administração ao longo desse período, começa a pagar a partir do segundo ano do próximo governo. Ele não está mais aqui. Muito interessante, né? Você pega um esparrão de dinheiro e deixa para o outro. E aí, aproveitando que o Babá chegou, talvez nós possamos entrar no porquê das medidas que, a partir do endividamento, isso vale para a União, vale para o Estado e vale para os municípios, o endividamento dos municípios e as artimanhas para burlar o interesse popular, as artimanhas que são utilizadas, entre elas, um nome bonito, né? Securitização da dívida. E a partir daí, eu gostaria de ouvir também o Babá, que a gente nunca vai junto ao Maracanã ver um fogão, nem ao Milton Santos ver um fogão. Então, quando a gente se encontra nessas ocasiões, a gente tem que matar a saudade. Como esse é um dos temas principais, e ele afeta igualmente o Rio, e desde 2009, antes da legislação federal começar a ser gestada na Câmara e no Senado, desde 2009, iniciativas de securitização estão em curso em Niterói. A primeira dela, 2009, não saiu do papel. Mas antes disso, já teve uma tentativa, Babá, de privatização da cobrança da dívida ativa. Dívida ativa não pode ser cobrada por ninguém. Tem que ser cobrada por agentes públicos que são investidos do papel de polícia administrativa do ente da federação. Então eu não posso pegar um cara ali na esquina e dizer assim, olha só, meu, quer mandar para mim, vai cobrar a dívida ativa ali no seu escritório, te dou 10%. Essa tentativa já existiu, a primeira tentativa em 1998, no primeiro governo de Jorge Roberto na cidade de Niterói. A tentativa, na época, o único vereador que nós tínhamos no PT era o João Batista Petersen, que todos em Niterói conhecem, promotor de justiça, responsável pela introdução da temática do meio ambiente no Ministério Público, que entrou com uma ação e impediu a terceirização por escritórios particulares. 1998. Passou muito tempo, e eu encerro essa parte, em 2009 eles fizeram uma nova tentativa, instituiu o Fundo Especial de Recuperação de Ativos e Investimentos Municipais, Fundo Futuro. O Fundo Futuro foi um buraco. Não saiu do papel, mas é uma iniciativa cujo preâmbulo e os primeiros artigos são rigorosamente iguais àqueles que o governo federal está tentando mais recentemente, até para dar base federal às iniciativas que significam um crime contra o interesse público e o erário público, e pior, articulado com remissão de dívidas e perdão de dívidas, muito provavelmente mais para pessoas jurídicas do que para pessoas físicas. Mas isso é uma discussão que até ao cabo do programa a gente começa a introduzir, porque o que acontece no Rio de Janeiro que o Babá vai fazer, está acontecendo na União como tentativa e está acontecendo em Niterói como tentativa também. Ô, Babá, antes de você entrar nesse debate aí da securitização, você já entrou no fogo, né? Direto. Que ele já estava esquentando aqui, você já chegou com a cama já pegando fogo. Mas olha só, se apresenta primeiro, porque ele estava querendo te apresentar aí, falou uma opção de coisa. Se quiser que eu apresente, eu apresento. Então, não, deixa ele se apresentar. Então, eu me apresento. Tá bom. É porque é ruim falar da gente, né? Melhor que os outros falem. Não, mas a situação a sua formação, Pará, eu, na verdade, sou originário do Pará, onde formei engenharia mecânica e depois eu fui fazer o mestrado no ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, em São José dos Campos, 78, 79 e até a metade de 80, justamente quando estavam acontecendo as 3 greves metalúrgicas do ABC ali, sob a direção de Lula, e eu estava fazendo mestrado e não tinha consciência nenhuma do que era a luta. Ah, é? Era virgem? Total. Fala mais perto do microfone com a tua voz. Total. E
eu e um amigo meu, nós fomos contratados pela Universidade Federal do Pará, e o objetivo acadêmico era justamente concluir o mestrado na área de energia solar, e depois nós iríamos para a França fazer doutorado nesta área, que na época era um dos centros mais avançados de energia solar. Esse era o meu plano. Aí nós começamos a dar aula em agosto de 80, quando foi final de outubro, por aí, início de novembro, estourou a primeira greve nacional de docentes das universidades, que depois da greve do ABC foi a principal greve que houve, e que eu também nunca havia participado de greve, e aquela greve, na verdade, foi a minha entrada no movimento. Foi uma greve vitoriosa, e nesse contexto eu participei da fundação do PT, lá no Pará, entrei na Convergência Socialista, fui dirigente sindicato logo depois da greve e fui avançando para o movimento e, obviamente, a minha vida acadêmica foi para outro lado. Ou seja, eu não concluí o meu mestrado, mas já fui candidato em 82 pelo PT, a deputado estadual, novamente fui candidato em 86, quando o PT elegeu 2 parlamentares, me elegi naquela eleição, e aí eu fui eleito vereador em 88, de Belém, fui eleito deputado estadual em 90, fui reeleito em 94, deputado estadual, fui eleito em 98, deputado federal, e fui reeleito quando Lula foi eleito. Isso assim, contando rapidamente no contexto que está colocado. Mas aí eu participei de inúmeras lutas de greve, ocupação do MST, o início do MST no Pará, ocupações urbanas, tanto assim das lutas que houveram, e lá no Pará eu acabei sendo conhecido como deputado piqueteiro. Porque tudo quanto era a luta que tinha, nós na verdade nos envolvíamos, e aí aconteceu justamente que em 2002 eu fui reeleito deputado federal quando o Lula foi eleito. E imediatamente nós começamos a nos enfrentar com o governo Lula, quando ele estava lá no auge, por causa da reforma da Previdência que ele implementou. No caso do Senado, a Elis Helena não aceitou votar no Sarney para a presidência do Senado, e o Lula foi buscar o Henrique Meirelles da presidência do Banco de Boston para dirigir o Banco Central Brasileiro, para aplicar a política total que os banqueiros queriam. E foi isso que aconteceu. E a Elis Helena votou contra. Então nós começamos a nos embater, eles nos colocaram numa comissão de ética, veja bem o nome, e o relator do processo da Elis Helena foi simplesmente o tesoureiro do PT à época, que era Delúbio Soares. E isso, é bom lembrar que o mensalão do PT, na verdade, ninguém sabia, mas começou em 2003, nem nós também não sabíamos. Ele estourou em 2005. Né? E o relator do meu processo, da Luciana de João Fontes, foi o secretário-geral do PT, Silvinho Pereira, que ficou conhecido à época como Silvinho Land Rover Pereira. Land Rover. Porque ele ganhou uma Land Rover usada de uma empresa que trabalhava para a Petrobras. Ele é um dos precursores do Lava Jato, né? Não é certo? É. E isso, no final, no dezembro de 2003, uma reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu no Blue Tree Park Hotel, um mega hotel que hoje está sob outra bandeira, mas que tem em Brasília, hotel vermelho, bonito. E lá foi a reunião do Diretório Nacional do PT, onde nós fomos expulsos do PT, os 4. Eu, Elis Helena, Luciana Genro e João Fontes, o deputado lá por Sergipe. E nessa discussão, nós decidimos mudar para o Rio de Janeiro para poder fundar o PSOL aqui no Estado. Isso é bom ressaltar, porque o companheiro Chico Alencar
veio em 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão, Paulo, do Ivan Valente. E eu vim para cá porque eu tinha certeza absoluta que nem no Pará, nem aqui eu me reelegeria. Né? Como aconteceu, eu ainda tive 28 mil votos, 28 mil votos aqui. E tive voto em 90 municípios. E eu tenho certeza que a ampla maioria desses votos foram de servidores públicos federais, justamente porque nós encampamos toda essa luta da reforma da Previdência, que era um ataque forte e duro aos servidores, que obrigava os servidores públicos federais a continuarem a pagar a Previdência Social. Ô, Babá, nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo, que a gente tem que dar umas paradinhas aqui, né? Mas olha só, pelo que você disse até agora, você é um verdadeiro heterodoxo, né? É aquele cara que não vai se curvar nunca a nada, né? Então, e depois eu tenho outra coisa para falar de você. Mas você percebeu o desvio de rota? Eu queria uma coisa parecida com o que ele queria e a vida nos impôs por uma consciência de classe adquirida um outro caminho na vida da gente. Agora que a gente está lendo, vamos até o final. É isso aí, Helena Reis, vamos dar uma paradinha. Vereador Babá, muito obrigado pela presença. Grupo Mundial Rio de Comunicação, tá bom? Muito honrado aqui com a sua presença aqui. Estamos aqui no Rio de Janeiro, hoje, dia 16 de setembro de 2018. Aqui a Rádio Mundial News FM. A gente volta já também estamos ligados agora com a Mundial News TV também. E a gente volta já. Mundial News de Comunicação. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo de verdade, credibilidade, sem discussões. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Soares. Mundial News. Infogênese, tudo para informática. Trabalhamos com câmeras semiprofissionais, acessórios para telefones e todas as marcas de baterias, cabos e carregadores. Temos carregadores portáteis para celulares, fones e HDs interno e externo. Aproveitem nossas ofertas. Avenida Rio Branco, 156, loja 223, Estande 1, edifício Avenida Central. Telefone 21 3172 2055. Auditoria Cidadã. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Vamos apresentar Auditoria Cidadã, um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Helena Reis. Voltando aqui ao programa, agora com a participação do Babá. E, Babá, eu gostaria de lembrar que eu te conheci porque você foi participar conosco lá do núcleo da Auditoria Cidadã, né? E aí eu aproveito agora a oportunidade para te perguntar, por que você foi parar lá no núcleo, hein? Porque eu acho que a luta do núcleo da Auditoria Cidadã é fundamental para o nosso país. Porque no momento em que vocês iniciaram um trabalho lá atrás, certo? Com a Maria Lúcia Patorelli, você e outros mais, vocês começaram a mostrar para o Brasil verdadeiramente o que é essa dívida pública, tanto externa como interna principalmente, né? Para onde vai parar o dinheiro do nosso país. E que isso tem muito a ver com a política que o Fernando Henrique implementou, mas que o Lula aprofundou. Então, na relação com a Auditoria Cidadã da Dívida, nós utilizamos muito dos dados que vocês fazem, os estudos que vocês fazem, para dar exemplos para a sociedade que, evidentemente, só temos condições de tocar esse país
se nós fizermos auditoria da dívida, suspensão do pagamento, para poder aplicar verbas na saúde, na educação, no saneamento básico, todos os exemplos que vocês dão, que é fundamental. E por isso mesmo que eu acabei indo parar com vocês e até hoje continuo e respeito muito o trabalho que vocês fazem e que isso, na verdade, todo governante tem receio dos dados, de tudo o que vocês fazem, dos estudos, porque é um processo que leva esse país a um processo de degradação, de desemprego, da violência urbana. Tudo isso está ligado a essa absurda dívida pública que consome 47%, 45% do orçamento a cada ano, enquanto a educação fica com 3,7%, como foi em 2016, a saúde com 3,9%, saneamento básico, por exemplo, que é problema de saúde, 0,02%. Isso tudo são estudos que vocês desenvolveram e que nós continuamos respeitando e também estudando a base que vocês desenvolvem, para nós é muito importante. Isso aí, porque entrando então na questão da grande preocupação da Fatorelli, já que você mencionou a Fatorelli, então ela é a denúncia que ela agora está assim, marcando em cima, né, desse movimento para se implantar a securitização do país e que cresce como uma erva daninha, porque em todos os rincões são os municípios, são os estados, sabe? Para todo lado você tem a criação de securitizadoras, então que ninguém entende. Nós até estávamos conversando aqui com o Paulo sobre essa questão da securitização, agora em Niterói. Eu queria também falar sobre o Rio de Janeiro, mas eu queria ver o enfoque de vocês, a consciência que vocês têm do perigo que isso representa até para a independência, assim, esse orçamento público, né? Então, você poderia falar, depois passa a palavra, e aí vocês podem fazer uma dinâmica também, de brigar entre si. Brigar não. É difícil. É difícil. Brigar é no mau sentido. É a boa luta, é isso que eu queria me referir. Eu acho que o Paulo podia dar um toque sobre essa situação e depois também eu poderia abordar a situação do município do Rio de Janeiro dentro desse contexto da dívida pública. Como nós não, eu e o Babá, a gente se encontra no buraco do mundo e raramente a gente consegue conversar, a gente também, pela correria, não teve tempo de conversar. Eu, inclusive, peguei o dado, vou passar para o Babá, um texto do Rio que fala mais ou menos a mesma coisa. Olha só, o que o Babá vai falar da Prefeitura do Rio é muito semelhante ao que eu posso falar sobre a Prefeitura de Niterói, porque os entes federados são equivalentes. É evidente que o Rio é muito maior, é a capital do país, etc., e Niterói é bem menor. Mas os problemas que você vive numa cidade, num município, qualquer que seja o tamanho, eles se equivalem, inclusive se equivalem nas receitas de bolo que são passadas pela lógica da classe dominante para que eles exerçam no curso do governo. O governo serve a alguém. O governo serve a alguém. Nós sempre dizemos, quando nós concorremos a cargos públicos, que quem diz que serve a todo mundo está mentindo. Está mentindo para todo mundo ou mentindo para alguém. Nós sabemos exatamente para que nós existimos enquanto PT no passado e por que nós existimos hoje enquanto pessoal. Nós servimos a classe trabalhadora. É essa a nossa prioridade. E sempre que tiver em jogo a defesa da vida e os interesses da vida das pessoas, nós estaremos do lado dessas lutas. O que tem a ver isso com o orçamento? Qualquer governante que diga que tem como prioridade saúde, educação, o que há de melhor para a população, e não refletir isso nas atitudes diretamente relacionadas ao orçamento, está mentindo. Porque no dinheiro que é alocado é que você verifica a prioridade de um determinado governante. Não adianta dizer que saúde é a minha prioridade máxima, e você olha quanto ele gasta em embelezamento da rua, pintura do meio-fio e uma série de obras de fachada que geram placa, mas não cuida daquilo que gera saúde. Se o orçamento refletir
uma baixa alocação de recursos é porque é uma prioridade retórica. Nós não acreditamos nisso. Quando nós combatemos no plano federal a PEC de corte dos gastos, é porque ele está penalizando exatamente a parcela da população que pensa isso. Muito bem. Quais são os tributos do município, os principais, tanto aqui quanto no Rio? ISS, cobrado de todo prestador de serviço autônomo, não médico, dentista e prestadores de serviço de modo geral. IPTU, que em tese é o principal tributo. Guerras fiscais entre municípios fazem com que determinados municípios arrecadem mais um imposto do que outro. Por exemplo, Barueri, até recentemente, a cobrança sobre operações feitas com cartão de crédito e de débito, o ISS ia para Barueri, para a cidade do interior de São Paulo, que por conta de uma guerra fiscal, tributavam onde o computador estava instalado. Teve uma mudança recente no Congresso e os municípios passam agora a cobrar. Então, alguém foi no posto de gasolina do município do Rio e pagou a gasolina com um cartão de crédito ou débito, o ISS sobre esta operação vai ser cobrado da Cielo, da rede, e vai entrar no cofre do município. Tem guerra fiscal nisso. Mas o que está em jogo, antes de passar para o Babal, o que está em jogo é de que maneira eu trato os tributos que nós cobramos da população e que deveriam, no nosso julgamento, voltar para a população através dos serviços mais importantes. ISS e IPTU. Tem imposto de transmissão de bens intervivos, quando você vende um imóvel, etc. Mas vamos ficar ISS e IPTU. Não raro, se nós verificarmos na história, Niterói tem a cada 1 ano e meio, no máximo 2 anos, uma lei que dá isenção ou remissão aquilo que está na dívida ativa ou não, que são os créditos tributários que a população paga. Niterói dá de 1 ano e meio a 2 anos de intervalo perdão de juros, multas e até perdão total de tributos. Mas para as empresas... Calma. O texto da lei é geral. Sim. IPTU, ISS, etc. Só que com alegado sigilo fiscal, que em tese é muito bom, mas não pode ser protetor de proteção a agentes econômicos, de tempos em tempos tem perdão. Em Niterói eu posso citar todas as leis, desde que eu sou vereador em 2001, que tem a cada 1 ano e meio, 2 anos, perdão de dívida. Não bastasse o perdão da dívida, desde 2009, na cidade que eu sou vereador, aí teria que ver no Rio, eu não tenho de cabeça, que se tenta securitizar a dívida. O que significa isso? O que os bancos privados fazem com os seus devedores, chamados devedores duvidosos? O cara se dirige a uma banca, faz um seguro, que antigamente era feito no Instituto de Seguros do Brasil, que era um estatal também, né, Babá? Era também um estatal que foi flexibilizado, e aquela quantidade de recursos que ele deixa de receber, o seguro cobra. Ele lança no balanço como perda, para afetar positivamente e não negativamente o seu balanço, e no que afetar negativamente para pagar menos imposto enquanto banco. E esses papéis ditos podres ou quase podres são entregues a uma empresa terceirizada que tem um call center que liga na sua casa toda hora. Eu tenho aqui uma dívida que o Itaú passou para mim, eu tenho uma dívida que o HSBC passou para mim. Você não quer negociar com um deságio? Então o banco ganha pela proteção de seguro ou resseguro e ainda ganha por fora pagando o deságio para o outro. O governo não pode fazer isso. Aí o que o governo faz? O governo diz, no caso de Niterói hoje, 2,9 bilhões é a dívida ativa de Niterói. Isto é, devedores de IPTU, devedores de ISS, 2,9. Para você ter uma ideia desse montante, quase 3 bilhões. No Rio deve ser muito mais assustador, porque em Niterói, o orçamento de 2018 de Niterói o orçamento de Niterói desse ano de 2018 é 2.300. Quer dizer que é mais do que o orçamento. A dívida ativa, ela tem um montante acumulado de principal, tá, de 2,9 bilhões.
Quem mais deve? São as empresas ou Sigilo bancário. Sigilo Só a bancário. CPI pode levantar isso. Só a CPI. Nós somos 21 Opa! vereadores, as assinaturas que nós conseguimos para a CPI são no máximo 4, não conseguimos CPI para poder quebrar sigilo com autorização judicial, que é o poder de uma CPI. Muito menos Mas a aí- auditoria, né? Pois é, mas aí, nós, a primeira vez que o governo ofereceu um tal fundo futuro com o objetivo de securitizar o que é? Eu entrego a uma empresa privada, não raro deve ser amigo do rei de plantão, eu entrego a uma empresa privada o trabalho de cobrar a dívida ativa, que é um papel do ente da federação. O município, os créditos municipais. O Estado, os estaduais e a União, os créditos federais. Eu passo a uma empresa a tarefa de cobrar por mim, mediante o pagamento que eu, governo, faço a ela. Isto é, na minha avaliação, algo que nós devemos combater, não só pelo prejuízo aos cofres públicos, mas, sobretudo, em Niterói em particular, não posso falar pelo Rio. Algum tempo atrás, quando fui vereador pela primeira vez em 2001, o governador Jorge Alberto, 2 anos depois, Godofredo Pinto do PT, que era o meu partido na época, assumiu a prefeitura de Niterói, Godofredo Pinto. E o Godofredo Pinto encontrou uma situação que a procuradoria do município recebia de salário mínimo. Os formados em Direito em Niterói, que faziam concurso público do outro lado de cada Bahia e viravam procuradores do Estado ou procuradores do município do Rio. E aqui pagava-se um salário decente e lá se pagava um salário salário mínimo. Salário mínimo, não estou brincando, rigorosamente salário mínimo. E tinha alguns penduricários pela via do apadrinhamento, você dá um objetinho daqui e daqui lá. Após a realização de concursos públicos para a Procuradoria-Geral do Município, os procuradores, bem como os fiscais de tributo, isso se repete no Rio, estão entre aqueles funcionários públicos municipais que mais recebem. O salário inicial de um procurador no município de Niterói, salário inicial de R$12 mil. E ele tem uma carreira que pode atingir, sem os ganhos de sucumbência e outros ganhos de sucumbência, essa que eu questiono, do ponto de vista ideológico e político, porque ele é pago muito bem para as causas que ele ganhar reverterem para o povo e não para ele, como se fosse um advogado privado. E esses meninos, que são meninos, podem ser nossos filhos, rapaz. Tem menino brilhante, faz um concurso dificílimo. Ora, se eu tenho uma procuradoria qualificada, para que servem esses procuradores? E os técnicos da procuradoria servem exatamente para tentar, pela via administrativa, os acordos com o inadimplente. Você pode ter um inadimplente que não tem recursos e está em dificuldade financeira, mas o inadimplente, quanto mais, você tem recurso administrativo e tem a procuradoria para acionar e cobrar na justiça a dívida ativa. Esse é o elemento. E por isso nós, em Niterói, nos opomos sempre à securitização de dívida, porque achamos que nós temos quadros na Fazenda e na Procuradoria-Geral para isso. Um elemento, vou passar por um elemento adicional, que é importante tanto em Niterói quanto no Rio. Construção civil, que é a atividade econômica maior da cidade de Niterói, junto com o empresariado de ônibus que rouba, dá com pau e ganha muito dinheiro em qualquer lugar, vide de água barata. A construção civil paga durante a construção do ISS, sobre a construção. Na hora que um prédio tem ali 80 apartamentos, 100 apartamentos, na hora que ele recebe a BITS da prefeitura, no intervalo de tempo entre o ABITS da prefeitura e a transferência do imóvel da construtora para o comprador, esse tempo quem paga o PTU é a empresa construtora. E, com base no sigilo bancário, eu não sei se esses rotineiros perdões de dívida, de PTU, que dizem que é para todo mundo, eu tenho certeza que por trás, com a falta de liquidez atual do mercado imobiliário, que já vem de algum tempo, a crise, né? A bomba imobiliária vai e volta, muito provavelmente esses perdões têm sido praticados ao longo do tempo, em tese para todo mundo,
mas para proteger e perdoar dívidas de IPTU das construtoras que não conseguem. Em Niterói, por exemplo, não sei, no Rio, em Niterói você passa por alguns bairros onde tem construção intensa, você vê metade dos prédios com unidades para vender. Uma pergunta aqui, só que nas redes sociais nós temos aí mais de 10 mil pessoas me vendo e ouvindo, só para a gente deixar bem claro. Você falou em salário mínimo, literalmente o salário mínimo, ou seja, o piso regional, seria isso? Está se referindo ao salário mínimo, seria o piso nacional. Sim, auxílio transporte, etc. E somando tudo dá uma remuneração superior. Mas o salário básico era literalmente o piso nacional. Era, hoje não é mais. Sim, a época era o piso nacional. Muito bem, isso é só para esclarecer aqui, que daqui a pouco a gente mandando WhatsApp. É verdade. Mas os procuradores de Niterói não têm que reclamar do plano de cargo e salário que nós lutamos ao lado deles para poder implementar. Então vamos lá, Babá. O que você tem a dizer? Olha, eu queria só dar um dado aqui, por exemplo, que a expectativa de receita para 2018 na cidade de Janeiro, 30 correto? 30 bilhões, Federal? É. 30 bilhões. Só que a dívida consolidada líquida representa 60% da receita líquida. Não tem como você manter uma cidade, né? Porque isso gera desemprego. É só ver na questão da violência urbana, tudo está ligado à economia, tudo está ligado à economia nacional, estadual e municipal. Além das isenções que são dadas, né? Isso é um processo gravíssimo, né? Mas para você ver que grande parte justamente do que é arrecadado, além das isenções que são dadas, é para pagar justamente essa situação da dívida, né? E aí não tem como. Essa situação é nacional também. Os dados que a auditoria está dando comprova. Agora mesmo saiu um dado que precisa ser investigado, obviamente, no São Góis, mostrando que Itaipava, a dívida dela com o Estado chega a 1 bilhão e 100 e poucos bilhões. O São Góis vem dizendo isso há muito tempo, inclusive o Jorge Pisciani, né? Atualmente, aliás, não tiver nem um mandato cassado, aquela imundícia que está acontecendo lá dentro da Lérgio, ele é um dos donos da Itaipava. Pois é. O Jorge Pisciani recebeu uma isenção fiscal de 517 milhões de reais dadas pelo governador Luiz Pezão. Mesmo já devendo mais de 1 bilhão. Claro, né? mesmo devendo mais de 1 bilhão. É uma situação gravíssima. Né? E as pessoas que devem em Itaipava têm que saber que, além dos impostos que estão pagando, elas estão também pagando, na verdade, essas isenções que são dadas a essa companhia. E entre outras companhias que são dadas essas isenções fiscais, que quebra e quebrou o Rio de Janeiro, além da corrupção, porque essas isenções fazem parte de um processo de corrupção também, né? De Pisciani, de Cabral, essas figuras que são, na verdade, envolvidas nesse processo. Albertazzi, Paulo Mello, completado. Eu queria dar uns dados aqui com relação ainda dos tais mega eventos que nós passamos no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, os mega eventos mobilizaram transferência de capital de 369% maiores que nos anos anteriores, entre 2013 e 2016. Principalmente direcionados à construção do Parque Olímpico, do Complexo Esportivo de Deodoro e do VLT do Centro. Essa situação. Então, isso passa por outro problema da saúde, as tais OS, né? Que entregam hospitais, postos de saúde. Aqui são dados colocados, por exemplo, que o nome é bonito, né? A OS Terezinha de Jesus. Né? Aí,
a Terezinha de Jesus ficou responsável pela administração do hospital Rocha Faria e Alberto Schweitzer, né, em 2016. Foram mais de 400 milhões de reais. Logo em seguida, em 2016, a Prefeitura assinou mais 2 contratos com outras OS para a administração dos mesmos hospitais no valor de 600 milhões. Não há controle, né, sobre essas OS, porque elas não fazem concurso, elas contratam do jeito que querem, tá certo? Controlam toda a situação de medicamentos. Então, na esfera estadual, a administração do PMDB e o prefeito Eduardo Paes, ex-prefeito, houve uma queda de arrecadação de ICMS, que já falamos anteriormente, em razão da isenção de tributos, beneficiando os maiores contribuintes do Estado, né, para os quais houve uma redução do recolhimento de tributos na ordem de 66%. Inclusive das joias roubadas, né? Aquelas joias que é produto de ouro, né? Da empresa, a mulher do Cabral, né? Essa empresa também recebeu uma isenção fiscal trilhardária, né? Isso está tudo na lei. Que o senhor Gilmar Mendes, lógico, não poderia deixar de citar. O soltador de bandidos, Mas os filhos, né? Devem ser cuidados. Sim, mas o que é geral, ele já soltou e se orgulha de ter liberado, né, uma Paulo série de Preto agora foi um dos mais absurdos. ontem foi outro e é um atrás do outro. Mas a metade dos recursos obtidos através de operações de crédito, porque tem um endividamento, né, destinado aos mega eventos, 4,3 bilhões oriundos da União através do PAC, Caixa e BNDES. Entre 2009 e 2016, o município gastou 10,2 bilhões de obras de infraestruturas e estruturas esportivas, né? E o previstos, por exemplo, 284 milhões, que seria o Parque Olímpico, o valor, né, previsto. E no final terminou em 1 bilhão e 700 milhões de reais. Além de remover comunidades, como no caso da Vila Autódromo, onde 600 famílias foram removidas, né, de suas casas que moravam há décadas. Hoje o parque que foi construído não serve à equipe, nem de atletas, nem aos cidadãos. O Parque Olímpico está em ruínas. É essa a situação. As empresas favorecidas dessas obras estão envolvidas até o pescoço na Lava Jato. OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, Queiroz Galvão, Delta e Cavalho Rosser. Serviço da dívida do município do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2014, cresceu 52,5%, atingindo o valor de 7,9 bilhões. E o tal Porto Maravilha, né, que é, não falam, né? Cantado. Verso. Quem é que administra isso? São justamente essas empresas envolvidas no Lava Jato. E tem uma situação que é importante E o ressaltar. subsídio VLT, Babá? Elas têm subsídio. Pouco investigadas. Diga-se de passagem, pouco investigadas. Ainda não foram investigadas pelo juiz Moro como deveriam ser. Sim. Essa é a realidade. Mas eu queria citar só um exemplo para vocês aqui, que é a tal concessionária do Porto Novo, né, na zona portuária. Eles também ganharam a coleta de lixo, tá certo? Mas a população tem que saber que depois eles contrataram a Conlurb. Contrataram por 19 milhões. Contrataram e, vejam bem, a concessionária Porto Novo da zona portuária dizem justamente que essa situação por que contrataram a Conlurb? Contratou a Conlurb, uma empresa municipal, para realizar essa tarefa, e a justificativa, sabe qual foi? Que da contratação da Conlurb pela Porto Novo é que ela tem eficiência nesta área. Tem know-how. Não, mas é verdade, a Conlurb ela
demonstrarem luta, né, mesmo assim, sabe quando o prefeito Crivella deu a eles? 2,8%. E para os professores municipais, 0%. Aliás, os professores municipais, porque essa é a saída dos trabalhadores, como os garis fizeram durante o governo do Eduardo Paes, em pleno carnaval. Luta. Os professores municipais, eu participei de uma assembleia deles, massiva, e uma das bandeiras que eles tiraram, sabe qual foi? Votado praticamente por unanimidade, é o Fora Crivella. Né? Já teve o Fora Temer, Fora Cabral, e eles estão implementando o Fora Crivella. Justamente por quê? Porque eles estão em péssimas condições nas escolas, na verdade, em péssimas condições de salário, os trabalhadores que, para educar essa criançada que está aí, e na verdade é 0%. E eles começaram essa mobilização. Por isso que nós queremos chamar a atenção que todo esse contexto que está colocado aqui, dessa corrupção, dessas contratações vergonhosas, isso vai parar na costa de quem? Para na costa dos trabalhadores, seja da Conlub, servidores municipais, servidores estaduais. É essa situação que nós queremos colocar e chamar a atenção, porque todas essas... É gravíssima essa situação, porque se diz respeito à vida das pessoas. Os servidores federais estão com o salário congelado há tempos. Está lá o Temer, dizendo que em 2 anos ele fez mais do que em 20 anos. É cara de pau tremenda. Entendeu? Isso aí foi dita a massa de uma manobra que bateu panela sendo da presidente Dilma para acreditar, né, no que a mídia corporativa fez. A gente sabe que isso tudo é mentira. Vereador, a gente vai precisar dar uma paradinha aqui, fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Mundial News FM, Rio de Janeiro, hoje dia 16 de 5, 2018. A gente volta já já. Estamos apresentando Auditoria Cidadã, um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Única, Helena Reis. Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo, verdade, credibilidade, cílios nos olhos. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Silva. Infogênese, tudo para informática. Trabalhamos com câmeras semiprofissionais, acessórios para telefones e todas as marcas de baterias, cabos e carregadores. Temos carregadores portáteis para celulares, fones e HDs interno e externo. Aproveitem nossas ofertas. Avenida Rio Branco, 156, loja 223, Estande 1, edifício Avenida Central. Telefone 21 3172 2055. Auditoria Cidadã. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Helena Reis. Vamos apresentar Auditoria Cidadã, um programa dedicado ao núcleo de auditoria cidadã da dívida pública. Comunicando Helena Reis. Aqui é o programa de hoje, um babá, eu pegue, eu fico aqui pensando, meu Deus, um estado que tem essa problemática toda como o estado do Rio de Janeiro. E aí a gente está aqui refletindo sobre 2 cidades próximas, ou irmãs, não é? E as 2 também com o mesmo tipo de problema. Então, de um lado,
tem um tal do Crivella. E é engraçado, porque quando ele foi eleito, parecia que, né? Crivella, assim, parecia que era um meio mito, e o mito assim, esborrou, assim, caiu de repente, porque essa história de igreja mesclada à política, eu acho que não estava dando certo, não, né? Mas ele se desmoralizou assim com tanta rapidez, ou eu estou equivocada? O que você acha, Babá? Não, mas com absoluta certeza, né? O desgaste do Crivella. Nós outros nem estamos fazendo tanta coisa porque ele conseguiu chegar no onde ele está. O desgaste é muito grande, entendeu? Porque a situação também da tal arrecadação do município também vem caindo, né? Com as isenções, exemplo, do IPTU dos grandes, né? Nós pagamos IPTU. Claro, nós E pagamos. ai que não paguemos. Mas as grandes empresas que estão aí com prédios, na verdade, que deveriam ser utilizados para habitação popular, Desativados, sem cumprir papel social. sem cumprir papel social, que não pagam impostos, né, não pagam nenhum, ficam ali, e o centro está cheio disso, tá certo? Porque o correto mesmo, não era estar empurrando a população lá para locais distantes, tá certo? Onde não tem uma infraestrutura, no tal Minha Casa Minha Vida, onde as próprias empreiteiras compraram áreas para serem valorizadas, quando tem a quantidade de prédios aqui ao centro, que poderiam muito bem ser, não como aquele de São Paulo, onde deixaram a população, pelo contrário, o governo investir nesses prédios, porque está próximo do trabalho das pessoas, aí próximo do comércio, as pessoas estão próximas de supermercados, então há uma situação. E essas pessoas, na verdade, o governo deveria retomar, se fosse um governo sério. O Crivella não é, né? Essa situação nós temos que colocar claro. Quando os professores chegam a votar na sua Assembleia fora Crivella, Sim. porque... É uma coisa muito grave. Porque isso, utilizando-se o nome de Deus, de Cristo, né? Utiliza-se muito disso. Esses são os piores. Eduardo Cunha também falava o tempo todo em Não, Deus. total. Deus orientava ele a guardar dinheiro na Suíça, né? Não, exatamente. É uma situação gravíssima. E aqui misturar, como você colocou, misturar política com religião. Nós respeitamos todas as religiões, que tem que ser respeitada. Mas eles não respeitam a religião dos outros e, ao mesmo tempo, utilizam a religião para usar como moeda eleitoral. Moeda de troca. Perante uma população que está carente, que está aí sem, na verdade, condições, e aí vai, você sabe que aquele pastor, aquele negro alto, do chapéu, o Ratinho estava denunciando que ele vende para os seus seguidores o lencinho do seu suor. Que isso? Não é verdade. Aquilo ali é o suor de Deus que vem através dele. Né? É uma situação gravíssima isso aí, entendeu? A situação. Então nós queremos colocar essa aqui porque só tem uma saída para nós, é a luta. Não tem, no caso nacional, é auditoria da dívida, suspensão do pagamento e aplicar esse dinheiro, na verdade. Eu queria só dar um dado que vocês da auditoria já realizaram, que vem crescendo isso aí desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula, Dilma. 2016, por exemplo, o governo do Temer, foi pago 1 trilhão, a população brasileira é mentira, né? 1 trilhão 130 bilhões de juros e amortização da dívida, que já está interna. Porque nós não temos mais quase externa, sempre tem. Não, mas tem. Tem também. Externa está em torno de 400 bilhões, porque para manter a reserva cambial, entendi. se endivida o país também externamente, que vem desde o governo Lula. A manutenção das reservas. Mas o que acontece? Só dar um exemplo para vocês. Eles não querem privatizar a SEDAI, certo? Por 3 bilhões em torno disso aí, né? Que a SEDAI gera de emprego. Mas só dar um exemplo para vocês.
Em 2016, eu gosto de fazer essas divisões, pegar os dados da auditoria para dar exemplo. 1 trilhão 130 bilhões dá por dia 3 bilhões e 90 milhões, que é o valor praticamente que eles querem privatizar a SEDAI. Ou seja, a SEDAI vale um dia de juros aos banqueiros. E isso é um escândalo. Dívida essa que eles pretendem securitizar para transformar também em um negócio para os seus amigos. Mas o que a gente percebe dessa situação, que isso é escândalo, porque nesse mesmo ano foi 47% para juros e amortização, 3,9% para a saúde, nesse caos que nós vemos na saúde aí, 3,7% para a educação, que está num caos brutal, tá certo? E saneamento básico, que também provoca doenças, 0,02%. E investimento em ciência e tecnologia, 0,67%. E país que não investe em tecnologia vai ficar eternamente dependente dos Estados Unidos, dos grandes países, dos países centrais. Então, esses dados da Auditoria Cidadã da Dívida são muito importantes e que nós temos que chegar, como estamos chegando, nos municípios, essa situação dos dados. Eu acho que esse processo, Paulo, é muito importante, o dado de Niterói, o dado do Rio de Janeiro, mas quando você vai levar isso para o Brasil inteiro, é a corrupção e o pagamento de dívidas. Porque é uma corrupção disfarçada, né? Porque não se fala em corrupção em relação à dívida pública. Pelo contrário, é honestidade, você pagar dívida e ser bem avaliado pelas agências de risco, é tudo que o país pretende. Aliás, isso é a forma, é o mantra, né, que eles inventaram, e a custa de repetir, e todo mundo passa a acreditar, né? Eu quero ler uma peça alta a partir de uma colocação feita pelo Babá, que é o seguinte: tem um cara que no passado ajudou inclusive o grande Marx a se tornar o que ele se tornou e deixou para a gente. Todo mundo diz que ele morreu e continua vivo até hoje, porque tudo que ele, há muito tempo atrás, falou há 200 anos, se repete de maneira sistemática, enquanto o capital for hegemônico, contra isso nós lutamos. Mas um cara aí, junto com ele, escreveu, o Engel, que a sociedade, de um modo geral, ela é fruto e desenhada de acordo com os interesses da classe dominante, da classe que domina o Brasil. E, na verdade, a maior parte dos governantes, a não ser alguns poucos, isso nós tínhamos expectativa quando eu e o Babá estávamos no PT, estávamos na CUT, que nasceu antes do PT, estávamos no PT, nós tínhamos na cabeça a construção de instrumentos, um de luta direta, que é a central da classe, e outro de ação governamental a partir da classe. Nós nunca imaginávamos que esses instrumentos se transformariam no que se transformaram. Só que esse processo, denunciado por nós, em nenhum momento ele se alterou a partir da diagnose que nós fazíamos enquanto trabalhadores nos nossos sindicatos, etc. Vou te dar vários exemplos, sucessivos exemplos, a partir da ideia dele. Imposto IPTU progressivo. Em nenhum, ele falou Carvalho e Hoskins, eu lembrei disso quando ele citou Carvalho e Hoskins. Nunca foi aplicado IPTU progressivo para atacar a especulação nos enormes territórios de propriedade do Carvalho e Hoskins na Barra da Tijuca. Nunca. E eles não cumpriam papel social nenhum. Na aritmética governamental, a aritmética que nós ensinamos aos nossos filhos, e eu e ele, engenheiro, sabemos muito bem, depois de 1 vem 2, depois de 2 vem 3, depois de 3 vem 4. No metrô não é assim. Depois de 1 vem 2, mas depois de 2 vem 4. Porque era necessário dar um upgrade, uma valorização dos terrenos da especulação imobiliária da Carvalho Rossi na Barra da Tijuca, a linha 4 do metrô que chegou antes da linha 3, que deveria ligar o Largo da Carioca a Niterói, a região metropolitana, envolvendo Maricá, Itaboraí, etc. Onde é que Eduardo Paes aplicou o IPTU progressivo? No Porto Maravilha, para estrangular financeiramente os proprietários pobres da região do Porto Maravilha, para que terrenos fossem passados
para os seus amigos, para a construção de alguns empreendimentos. Isso é algo que Babá não vai conseguir montar, e não conseguimos nem descobrir quem matou a Marielle, quanto mais fazer uma CPI para descobrir o que aconteceu. Agora, essa história começou com o Crivella, começou com o Eduardo Paz, já vem há muito tempo e, de certa maneira, aprofundada. O status quo da dominação sobre o povo pobre, a classe trabalhadora brasileira, vem de muito tempo. Babá é mais novo do que eu, mas quando comecei a trabalhar, eu pagava para a Previdência sobre 20 salários mínimos. Mas era necessário, Babá, criar um espaço para a Previdência complementar e privada. Então, Geisel, ainda na ditadura, diminuiu para 10 salários mínimos para criar um espaço para a Previdência complementar. Para quem? Para aqueles que, no extrato socioeconômico da sociedade brasileira, ganhavam mais do que 10 salários mínimos. O Estado continuou pagando Previdência e bancando aposentadoria para os mais pobres, e é questionável a sonegação da odontológica. Você não precisava ir num posto de saúde da rede pública para ter seu direito de acesso à saúde, porque as empresas bancavam isso para você. Então, uma parcela da população mais consciente deixou de usar o serviço público, enfraquecendo e deixando ele para a parte pobre da população. Todas as estatais criaram fundos de pensão complementar. Quando a CUT dá uma guinada nas suas relações da social-democracia com a Europa e dá uma guinada para a FIEL, nos Estados Unidos, é porque eles estavam aprendendo com os sindicalistas americanos como usar os fundos de pensão para fazer o que os petistas fizeram quando o Lula assumiu o governo. Dominar os fundos de pensão das estatais e praticar toda a sorte de atentados contra a economia dos trabalhadores dessas empresas estatais. Então, várias atitudes das classes dominantes brasileiras, ao longo da nossa história, sem que nós sejamos historiadores, são todas elas calcadas para a manutenção da pobreza do jeito que ela está, do não acesso, a menos que você tenha dinheiro no bolso, daquilo que a Constituição garante como saúde e educação como um dever do Estado, um direito de todos. Não é assim. Eu tenho uma escola que segrega e tenho uma saúde pública que segrega. Eu separo as pessoas através de um lobby fortíssimo. Agora, no Congresso Nacional, um dia o Babá está falando isso no buraco do Lula, alguém, um companheiro nosso, estava falando. Você não tem ideia da quantidade de senadores, entre eles, e deputados, entre eles o Eduardo Cunha, que é lobista de planos de saúde, que estão querendo, inclusive, dar continuidade à progressão da mensalidade paga por pessoas da nossa cidade. Não querem mais limitar. Ô Paulo, você acha nós que esses temos fundos de pensão é uma espécie de caixa preta? Eles são caixa preta porque nós não organizamos o controle social, apesar de existir uma lei federal que fala sobre controle social. Não existe controle social em quase nada no Brasil. O Conselho Municipal de Saúde é para ser um órgão de controle social da sociedade sobre que a saúde é feita no Rio e em Niterói. A maior parte dos representantes do movimento social são cooptados com cargo no governo para votar de acordo com o governo. Não sei no Rio. Em Niterói, não raro, eu sou voto vencido num conselho que tem 16. Os votos em defesa dos interesses dos trabalhadores são em número de 3 ou 4, incluindo o meu. Então é muito difícil você romper um Estado construído para manter o status quo da desigualdade, sem que a gente faça isso, como o Babá já falou 2 vezes aqui, que o nosso gordinho simpático Tarcísio falou na última campanha. Só a luta contra a vida, não vai cair nada do céu. Mulheres foram mortas numa fábrica nos Estados Unidos porque reclamavam de direitos de amamentar e de descansar, etc. E o dono da fábrica preferiu queimar as mulheres. Não teve nada que tenha caído do céu. Joaquim Nabuco, na época da Lei Áurea, a gente tem repetido isso de maneira chata, mas bem repetitiva, para que as pessoas possam compreender o porquê da desigualdade no Brasil, o quanto nós temos que fazer para romper esse ambiente de desigualdade, de iniquidade que a gente tem. Joaquim Nabuco, no outro dia, ele estava conversando com isso no buraco do Lume. Joaquim Nabuco dizia, na época da Lei Áurea, não basta assinar no papel a libertação dos escravos. Eu tenho que ter terra para os escravos plantarem, construírem suas casas, poder se alimentar. Mas também não basta. Eu tenho que ter escolas para educar os filhos dos escravos, para que nós tenhamos uma sociedade rigorosamente de igualdade de oportunidade. Não é isso que tem. Nos combatem quando nós defendemos política de cota, nos combatem quando defendemos políticas afirmativas, nos combatem quando nós denunciamos a xenofobia, quando nós denunciamos
o racismo, quando nós denunciamos a LGBTfobia. Eu me lembro que trabalhei lá na Embratel em São Paulo, em 79, os equipamentos estavam funcionando, a gente tinha que trabalhar de noite, então a gente trocava a noite pelo dia. A gente almoçava na madrugada e fazia isso em São Paulo, tem muita coisa que fica aberta. Quantas vezes nós saímos da Embratel ali no centro de São Paulo, perto de onde caiu esse prédio, e tinha pessoas, que agora a gente chama de skinhead, que saíam na rua tendo como principal esporte bater em travesti, bater em prostituta, bater nas pessoas na rua por ódio. E essa política de ódio, ela continua até hoje. Ela se reflete a partir da desigualdade que nós temos, de uma certa frustração do que nós imaginávamos, eu e Babá, que teríamos lá atrás, e que se frustrou ao longo do tempo, exatamente a partir do instante em que podem gostar os petistas ou não. Tem alguma mensagem de esperança? Ah, não. É isso aí. Tá. Ele quer falar ali. Vamos dar aqui uma passagem aqui para o nosso ouvinte. Muita gente, um pouquinho irrita aqui o Roberto Manciga, Rafael Botelho, o pessoal aqui do Movimento de Resistência da Confraria do Jornalista Independente. A Confraria do Jornalista Independente foi um que fundei. Estou muito honrado aqui que o pessoal finalmente se lembrou que a gente está fazendo a programação aqui, né? Então vamos lá. Aqui até o Paulo Eduardo Gomes está aqui também, né, Paulo? Tem alguém compartilhando aqui você. Aqui. Então tá bom. Matheus Portiolha, Paulinho Machado, Marcelo Brandão, Maria Luísa Curtis, lá no Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, Maria. A Maria Luísa é fã desse programa aqui. E vamos lá, parando por aqui. Está aqui o João Vitor Pereira, é um grupo aqui de 47 pessoas. Infelizmente não dá, nós já estamos no final do nosso programa. A assessoria dos vereadores aí depois vão lá no Facebook e vai responder a todo mundo. Inclusive eu tive que dar esse dia, eu fui sair do estúdio agora, o pessoal da portaria está perguntando, a senhora, aquele vereador está dizendo, aquele vereador é um babá? É um babá. O pessoal da portaria está te mandando um abraço, portaria aqui da rádio, né? Está mandando um abraço aqui, porteiro aqui, o Sérgio e o Adelson. Sabe que eles querem autógrafo? Eles estão nos ouvindo lá embaixo agora. Essa questão aí do vereador Babá e o vereador Peck estavam aqui falando em relação às OAS, isso foi denunciado aqui, até a sua assessora Maria que estava aqui, ela deu uma entrevista aqui sensacional, maravilhosa. Nesse mesmo dia, ligou um sujeito se identificando como assessor do prefeito Marcelo Crivella, dizendo que ele me processado, porque eu disse que aquilo é uma corda de ladrões. Então, se alguém estiver me ouvindo, prefeito Crivella, eu volto a lhe dizer, Bispo Crivella é uma corda de ladrões que estão administrando essas OES. O senhor pode arrumar 1 milhão de advogados, o senhor pode me processar, eu vou arrumar o melhor advogado do mundo, se eu não conseguir pagar o melhor, eu vou na BI, na FENAGE, no meu sindicato, na Defensoria Pública, vou lá me defender, o senhor vai conseguir me processar quando eu estiver lá do outro lado da vida, que eu já tenho 68 anos. Então, o senhor entende, o senhor vai conseguir quando eu já estiver lá do outro lado da vida. Então, o senhor pode ter certeza de uma coisa, eu estou doido que o senhor me processe, mas eu estou doido, sabe por quê, prefeito? Eu estou precisando ganhar um dinheiro. E você, prefeito, tem dinheiro, que eu sei que você tem dinheiro. Não está dando o recado aí, mas me processa. Eu já respondi a centenas de processos, são 42 anos de jornalismo, nunca fui condenado em um. O que é que a gente fala com propriedade? Vereador Pegue, vereador Babá, aqui eu faço meu encerramento. Muito obrigado pela presença. Né? Voltem sempre, a audiência muito grande aí. Né? Até a audiência, isso é muito bom para a rádio, né? Mas a entrevista foi sensacional. Continua agora com a Helena. Um abraço para todos aí. Eu só queria, estou com um papel aqui na mão, então que diz que a suposta falta de transparência no processo de securitização da dívida ativa, voltando outra vez à vaca fria, né? Que acumulou 2,9 bilhões,
em débitos dos contribuintes, No caso de Niterói. levou a Promotoria da Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Ministério Público a instalar inquérito. Quer dizer que está tendo um inquérito lá, né? Em relação à securitização em Niterói. Em Niterói. Porque a empresa já está recebendo e até hoje não foi feita securitização, mas já está recebendo porque o pensar na securitização precisa ser remunerada. Então, Já é ser mágico. remunerada. Palavra mágica. Securitizou, ganhou, levou. Levou. É mais ou menos isso, né, Babá? E aqui também o negócio está nessa base. Com certeza. Eu queria agradecer esse espaço importante que tem aqui, citando, obviamente, que nós esperamos que os assassinos e mandantes do governo Marielle sejam encontrados, punidos e para a cadeia, que não tem outra situação. Né? Que a luta nossa é do dia a dia. Não tem outra situação para nós do que não seja a luta. Seja com relação à securitização, à dívida pública, seja com relação aos salários, desemprego brutal, né? Quando a gente vê aquele Temer, ele parece assim um garçom de filme de terror, né? Acho que ficam Hoje você está sendo generoso. Sabe, filme de terror. Né? Uma explicação dele é desemprego, alentador, desalento, Porque alento. E a mãozinha, e a mãozinha. essa A mãozinha, situação é mágico. muito grave, Mágico. porque o que nós queremos colocar, porque dia 22, 23 e 24 vai ter greve dos trabalhadores da Eletrobras, que estão querendo privatizar a preço de nada. Né? E quero colocar essa situação porque empresas que estão aí, na Itália, é estatal. Estados Unidos, eles falam em privatizações, a situação do metrô aqui que eles falam, mas em seus países são estatais. Entendeu? O metrô de Nova York é estatal. A situação, e essa situação, o interessante é que a empresa estatal italiana, se eu não estou enganado, foi a que comprou a Eletropaulo, entendeu? Privatizar o Estado de São Paulo. Foi uma delas. Eu sou italiano. É certo. Entendeu? Não, mas essa situação é algo de um golpe brutal aos nossos países e que nós precisamos dar um fim a isso tudo. Colocar Temer na cadeia, que é o local dele, para ele, na verdade, ir fazer par com Eduardo Cunha, com Zé Disseu, com todos os bandidos que estão presos lá das empreiteiras, correto? Né? Que é importante ressaltar esse fato, e que isso é um dado que coloca, na verdade, os trabalhadores, né, a pagarem isso tudo. O desemprego é brutal, a criançada que está aí abandonada nas ruas, a violência urbana, não tem jeito se não houver emprego, educação integral para essa... E isso significa investimento, isso significa o trabalho de vocês, que é a auditoria, suspensão do pagamento da dívida, para poder nós termos dinheiro em abundância, porque no Brasil o mendigo paga imposto. Ele arrecada 3, 4 reais, ele entra no supermercado e vai comprar uma bolacha e está pagando imposto. Já o milionário, não sei se vocês sabem um dado, que no Brasil 5 bilionários, eles têm a mesma renda que a metade da população. E mundialmente são 8, né, que têm a mesma renda que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. São 8. Tá? E essa concentração é que leva a população, A iniquidade, a injustiça, injustiça. violência urbana, todo o processo que nós temos que dar um basta nisso aí. Parabéns pelo Freada, programa. né? Muito obrigado E pelo vocês convite. estão, 3 minutos que faltam. Pois é, então eu quero agradecer a presença de vocês e como faz o Babá, quando ele quiser vir ao programa, ele diz assim, Helena, me agenda aí. Então eu agendo, entendeu? Eu não tenho que ficar também convidando, não. Vocês se convidem, porque aqui a tribuna é de vocês. Assim como, aliás, o Paulo, ele fala muito isso para Niterói. Eu acho bacana isso. Porque quando a gente invade, porque às vezes
nós temos um núcleo lá em Niterói, de vez em quando a gente não tem lugar para se reunir, então a gente invadia, teve uma época que a gente invadia lá a tua sala lá do anexo, e aí a gente ficava meio com vergonha de dizer assim, desculpa, pô, que isso aqui é de vocês. É evidente. Os Câmara, nossos né? mandatos é por isso que a gente vai toda sexta-feira no buraco do Lúcio, é por isso que a gente coloca o dedo na ferida. O mandato da gente não é para a gente aparecer na televisão e ser chamado de Vossa Excelência. Aliás, ser chamado de Vossa Excelência por alguns picaretas que fazem companhia minha ou babá na Câmara, alguns dos quais desconfiam, inclusive que podem ter praticado o crime, nós estamos sendo prudentes em relação a esse negócio da Marielle, mas só de imaginar, e se for comprovado, é dose, né? A gente conversa sobre isso. O exercício do mandato do lado dos que lutam, o exercício do mandato do lado de quem luta por terra, do lado de quem luta como o MTST, que luta por moradia, essa luta é a nossa luta. E a gente, mais do que nunca, a partir inclusive da tentativa de nos calar, com a execução da Marielle, não vão nos calar. Pode ser que nos deixe com mais raiva e mais energia para continuar, até em honra à memória dela e o que ela significou para nós, continuar lutando em defesa de uma sociedade diferente dessa que nós temos aqui. E até a próxima vez, agradecendo a todos que nos ouviram e que assistiram aí pela TV. É verdade. Muito obrigado de novo pela presença aí. E no meu caso, né, eu sou residente no Rio de Janeiro, Niterói para mim é cidade maravilhosa. É lá que é a cidade maravilhosa. Sabe o que, vereador? Lá eu conheci a minha deusa. Ah, é? Foi lá que eu conheci a minha deusa. São 32 anos vivendo com a minha deusa. Ele é um apaixonado. Mas eu não sei se ele é apaixonado pela deusa dele ou pelas 6 princesinhas que ele tem. Tem 6 princesas. Tem 6 princesas. Ele não fala dos príncipes. Não são lindas, não são maravilhosas. Eu descobri por acaso vocês vão que conhecer. ele também tem príncipe. Muito obrigado. Legal. Abraço a todos e Helena Reis. A gente vai embora agora. Vamos ficando por Um aqui. grande abraço para os ouvintes, não é? Isso, eu estou sinalizando aqui Até para a mim. Ó. próxima quarta-feira. Até a próxima, fique agora até às 18 horas, com o nosso jornalismo local, e às 18 horas em ponto, imprensa livre, pegando fogo aí. Onde o pau quebrou, com imprensa livre hoje vai quebrar de novo. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ele vai querer, claro. Grupo Mundial de Comunicação. A Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com integridade, sempre aos olhos. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Acioli. Mundial News.